Existe um plano sendo executado neste exato momento que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Um engano tão sutil, tão bem elaborado, tão disfarçado de luz que está seduzindo bilhões de pessoas ao redor do planeta. E o mais assustador é que muitos dos enganados acreditam sinceramente que estão no caminho certo. Eles não sabem que estão sendo manipulados por forças espirituais das trevas que operam nos bastidores da história humana. O que você está prestes a descobrir vai abrir seus olhos para uma realidade que as elites espirituais tentam desesperadamente manter escondida. Porque se as massas descobrirem a verdade, o plano inteiro desmorona. Nos próximos minutos, vou expor o engano mais perigoso dos últimos tempos. Vou revelar como bilhões de pessoas estão sendo preparadas para aceitar o anticristo sem nem perceber. E vou mostrar por que este plano está alcançando seu estágio final exatamente agora, na geração em que vivemos. Fique até o final, porque a verdade que vou revelar pode salvar você e sua família de cair na maior armadilha espiritual já montada na história da humanidade. Prepare-se, a verdade vai chocar você. Para entender o engano que está enganando o mundo inteiro, precisamos primeiro compreender que estamos em uma guerra espiritual. Não uma guerra física com armas e exércitos visíveis, mas uma batalha invisível pela alma da humanidade. Paulo escreveu em Efésios 6, versículo 12, «Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais». Esta guerra existe desde o princípio, desde que Satanás, Lúcifer, o querubim ungido, se rebelou contra Deus no céu e foi expulso junto com 1/3 dos anjos. Desde então, há uma batalha contínua, e o campo de batalha principal é a mente e o coração da humanidade. Satanás tem um objetivo claro: enganar o maior número possível de pessoas para que sejam destruídas junto com ele no lago de fogo. E sua estratégia sempre foi a mesma desde o Jardim do Éden: questionar a palavra de Deus, distorcer a verdade e apresentar o mal como se fosse o bem. Nos últimos 100 anos, essa estratégia entrou em uma fase nova e acelerada. Algo mudou dramaticamente na forma como o engano está sendo implementado. Não é mais apenas através de religiões falsas óbvias ou ocultismo escondido nas sombras. O engano agora está sendo normalizado, comercializado e vendido para as massas através da cultura popular, do sistema educacional, da mídia de entretenimento e até mesmo infiltrado em igrejas cristãs. Há uma agenda coordenada e quando você entende o plano, vê suas digitais em toda parte. Começou sutilmente no início do século XX com movimentos que prometiam iluminação espiritual fora do cristianismo bíblico. Teosofia, Nova Era, misticismo oriental sendo introduzido no Ocidente. A ideia era simples, mas eficaz. Todos os caminhos levam a Deus. Não há verdade absoluta. Jesus é apenas um entre muitos mestres iluminados. Cada pessoa tem divindade interior que precisa despertar. Sua familiar? Essas ideias se tornaram mainstream, estão em filmes, livros, programas de televisão, músicas populares e até em palestras motivacionais corporativas. Mas a estratégia foi além, porque simplesmente oferecer espiritualidade alternativa não era suficiente. Era necessário também desconstruir o cristianismo verdadeiro de dentro para fora. E foi isso que começou a acontecer em seminários teológicos, em denominações históricas, em púlpitos ao redor do mundo. O liberalismo teológico começou a questionar a autoridade das Escrituras. A inerrância bíblica foi atacada, milagres foram reinterpretados como mitos, a ressurreição de Jesus foi questionada, o nascimento virginal foi negado. E lentamente, geração após geração, igrejas que um dia pregaram o evangelho puro começaram a pregar um evangelho diluído, humanista, que não transforma vidas porque não é o verdadeiro evangelho. Paulo advertiu em Gálatas 1, versículos 6 a 8, «Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.
Hoje, o engano atingiu níveis sem precedentes. Temos igrejas enormes, com milhares de membros, lideradas por pastores carismáticos, que pregam mensagens que fazem as pessoas se sentirem bem consigo mesmas, mas nunca falam sobre pecado, arrependimento, inferno ou julgamento divino. É cristianismo sem cruz, salvação sem sacrifício, céu sem santidade. E as multidões amam, porque a natureza humana caída adora ter seus ouvidos coçados com mensagens que não exigem mudança real. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, profetizou exatamente isso. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concubiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Estamos vivendo esse tempo. Igrejas cheias de pessoas não convertidas, que pensam que estão salvas porque repetiram uma oração, mas nunca nasceram de novo, nunca foram transformadas pelo poder do Espírito Santo, nunca morreram para si mesmas e ressuscitaram em novidade de vida em Cristo. E há outra camada do engano que é ainda mais sinistra. É a preparação das massas para aceitar um líder mundial carismático que trará soluções aparentes para os problemas da humanidade. A Bíblia chama esse líder de Anticristo, e embora ele ainda não tenha sido revelado publicamente, o palco está sendo preparado para a sua entrada. O mundo está sendo condicionado a aceitar várias ideias que facilitarão seu governo. Primeira ideia: globalismo. A noção de que precisamos de governo global, economia global, religião global para resolver os problemas da humanidade. Soberania nacional é pintada como problema, nacionalismo é equiparado a racismo. E lentamente, nações estão cedendo sua autonomia para organizações internacionais. Segunda ideia: todas as religiões são caminhos válidos para Deus. O ecumenismo está empurrando para uma religião mundial unificada, onde todas as crenças são igualmente verdadeiras. Exceto, claro, o cristianismo bíblico, que afirma que Jesus é o único caminho. Esse será marcado como extremista e intolerante. Terceira ideia: tecnologia salvadora. A crença de que a tecnologia resolverá todos os problemas humanos e até nos tornará deuses. Transhumanismo, inteligência artificial, realidade virtual, todas criando uma estrutura onde controle total da humanidade se torna não apenas possível, mas desejável. E não podemos ignorar o papel do ocultismo sendo normalizado na cultura popular. Bruxaria, que a Bíblia condena explicitamente em Deuteronômio 18, versículos 10 a 12, agora é apresentada como empoderamento feminino em filmes e séries assistidos por milhões de crianças. Comunicação com espíritos, que é necromancia proibida nas escrituras, agora é entretenimento mainstream em programas de televisão. Astrologia, adivinhação, cartas de tarô, cristais, tudo isso que são portas de entrada para o mundo demoníaco, agora são tratados como diversão inofensiva ou ferramentas de autoconhecimento. Toda uma geração está sendo exposta a práticas ocultistas sem nem perceber o perigo espiritual. E quando o anticristo aparecer, realizando sinais e maravilhas através do poder satânico, essas pessoas já estarão condicionadas a aceitar o sobrenatural demoníaco como algo normal e até positivo. 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 e 10, descreve: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Agora, vamos conectar todos esses pontos com o que a Bíblia profetiza sobre os últimos dias e o plano final de engano que Satanás está executando. Porque tudo o que descrevi até agora não são eventos aleatórios, são peças de um quebra-cabeça profético que está se completando diante dos nossos olhos. Jesus advertiu em Mateus 24, versículo 4 e 5, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O engano seria a marca registrada dos últimos tempos. E no versículo 24, Jesus vai além.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestem atenção nessa frase. Se possível fora, enganariam até os escolhidos. O engano será tão convincente que até verdadeiros crentes estariam em risco se não estivessem vigilantes e fundamentados na palavra. O apóstolo João, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, nos ordena: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E ele dá o teste específico no versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Este é o teste decisivo. Qualquer ensino espiritual, não importa quão bonito soe, não importa quantos milagres o acompanhem, se não confessar que Jesus Cristo é Deus em carne, que ele veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou fisicamente, não é de Deus. É de outro espírito. E 1 João 4, versículo 3 continua: E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O espírito do anticristo já estava operando nos dias de João. Quanto mais agora, 2000 anos depois, quando estamos tão próximos da manifestação física do próprio anticristo. E aqui está algo crucial que a maioria das pessoas não entende. O anticristo não virá se apresentando como o mal encarnado. Ele não aparecerá com chifres e tridente dizendo: Eu sou o diabo, adorem-me. Não. Ele virá como um líder brilhante, carismático, solucionador de problemas. Ele trará paz quando houver guerra, prosperidade quando houver crise econômica, unidade quando houver divisão. Ele será tudo que o mundo está desesperadamente buscando. E o mundo o amará. Apocalipse 13, versículos 3 e 4 descreve: E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O mundo inteiro, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, o adorará. Por quê? Porque serão enganados, porque não amaram a verdade, porque escolheram crer na mentira. Paulo explica isso claramente em 2 Tessalonicenses 2, versículos 10 a 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Prestem atenção nessa passagem aterradora. Deus mesmo enviará forte ilusão para que aqueles que rejeitaram a verdade creiam na mentira. Por quê? Porque se recusaram a amar a verdade quando ela foi apresentada a eles. Tiveram prazer na injustiça em vez da retidão. E chegará um ponto onde Deus dirá: Você escolheu a mentira? Então, seja entregue completamente a ela. É um julgamento divino. E está vindo sobre esta geração que teve acesso sem precedentes à verdade da palavra de Deus, mas escolheu rejeitá-la em favor de fábulas e enganos espirituais. Agora, considere como o mundo está sendo preparado especificamente para o sistema da besta descrito em Apocalipse 13. Versículos 16 e 17 dizem: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Por 2000 anos, isso pareceu impossível. Como controlar toda a transação econômica do planeta? Como identificar e rastrear cada ser humano? Mas agora, pela primeira vez na história, a tecnologia existe para implementar exatamente isso. Moedas digitais controladas por bancos centrais estão sendo desenvolvidas em dezenas de países. Dinheiro físico está sendo eliminado progressivamente. Tudo será digital.
E quando é digital, é rastreável, é controlável, pode ser desligado com o apertar de um botão. Já há tecnologia de identificação biométrica, que pode usar impressões digitais, reconhecimento facial ou até implantes sobre a pele. Países como China já implementam sistemas de crédito social, onde comportamento é monitorado e pontuado, e aqueles com pontuação baixa são impedidos de comprar passagens de trem ou avião, de matricular filhos em escolas privadas ou de conseguir certos empregos. Vem o padrão? A infraestrutura para o sistema da besta está sendo construída agora, e quando o anticristo assumir o poder, essa infraestrutura já estará pronta. Tudo o que ele precisará fazer é ativá-la completamente e tornar obrigatória a marca da besta para participar da economia global. E bilhões de pessoas que já estarão acostumadas com controle digital e identificação biométrica aceitarão sem questionar. Apocalipse 14, versículos 9 a 11, dá o aviso mais severo de toda a Bíblia sobre as consequências de aceitar essa marca. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Não há perdão para quem aceita a marca da besta. É escolha final e irreversível. E é por isso que é absolutamente crucial que as pessoas entendam o engano que está sendo preparado agora. E há outro aspecto do plano de engano que está ganhando força, a desconstrução da verdade objetiva. Vivemos em uma era onde a verdade é tratada como relativa. Minha verdade versus sua verdade. Não existe verdade absoluta, dizem. Tudo é questão de perspectiva. Gênero não é mais biológico, é como você se sente. Casamento não é mais entre homem e mulher, é entre quaisquer pessoas que se amem. Bem e mal não são absolutos, são construções sociais que mudam com o tempo. Venham o que está acontecendo? Quando não há verdade absoluta, não há moral absoluta. E quando não há moral absoluta, qualquer coisa pode ser justificada. E preparar uma geração inteira para aceitar mentiras como verdade, para chamar o mal de bem e o bem de mal. Isaías 5, versículo 20 adverte: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Esta profecia descreve perfeitamente a nossa geração. Inversão total de valores. E isso não é acidente, é engano deliberado e estratégico, preparando o caminho para o anticristo. A nova era e espiritualidade oriental também fazem parte crucial deste engano global. Por quê? Porque ensinam que divindade está dentro de você, que você é Deus, que só precisa despertar sua consciência superior. Isso é exatamente a mentira original que Satanás contou a Eva no jardim. Sereis como Deus. Gênesis 3, versículo 5. A mesma mentira está sendo vendida agora em embalagem moderna, através de yoga, meditação transcendental, lei da atração, visualização criativa, afirmações positivas e inúmeras outras práticas que prometem iluminação e poder pessoal. E milhões de pessoas, incluindo muitos que se dizem cristãos, estão abraçando essas práticas sem perceber que são portas de entrada para engano demoníaco. Porque quando você abre sua mente através de técnicas de meditação oriental, você não está apenas relaxando, está abrindo portas espirituais para entidades que não são de Deus. Está convidando influência demoníaca disfarçada de iluminação espiritual. E a infiltração dessas práticas nas igrejas é particularmente alarmante. Yoga cristão, meditação contemplativa, misticismo cristão. Pregadores dizendo que Deus quer que você visualize seus sonhos e eles se manifestarão. Isso não é cristianismo bíblico. É nova era disfarçada com terminologia cristã. Paulo advertiu em Colossenses 2, versículo 8: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Qualquer prática, não importa quão espiritual pareça, se não está fundamentada na palavra de Deus e centrada em Jesus Cristo, é engano. É rudimento do mundo.
E pode parecer inofensivo, pode fazer você se sentir bem, mas está levando você para longe da verdade, não para perto dela. Há também o engano do evangelho da prosperidade, que tem seduzido milhões. A ideia de que Deus quer que todos sejam ricos, saudáveis e bem-sucedidos materialmente. Que fé é ferramenta para conseguir o que você quer de Deus, que dar dinheiro para pregadores trará retorno financeiro multiplicado. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E em Lucas 9, versículo 23, Jesus declara, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo e tomar a cruz não soa como a promessa de vida fácil e prosperidade material que muitos pregadores vendem hoje. Jesus prometeu tribulação no mundo, prometeu perseguição para aqueles que o seguem, prometeu que o caminho é estreito e poucos o encontram, mas também prometeu vida abundante, não material, mas espiritual. Prometeu paz que excede o entendimento, prometeu vida eterna com ele. Essas são as verdadeiras riquezas que o Evangelho oferece. Então, qual é o objetivo final de todo esse engano? Preparar a humanidade para aceitar o Anticristo como Salvador, fazer as pessoas rejeitarem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e abraçarem um líder mundial que promete paz, prosperidade e unidade, mas que, na verdade, é a personificação do mal, e o plano está funcionando perfeitamente. O mundo está sendo condicionado em todas as frentes. Espiritualmente, através de religiões falsas e espiritualidade sem Cristo. Moralmente, através da desconstrução de valores absolutos. Tecnologicamente, através da criação da infraestrutura para controle total. Politicamente, através do movimento em direção ao globalismo. Economicamente, através da centralização e digitalização, e socialmente, através da normalização de práticas que a Bíblia condena e da perseguição crescente daqueles que mantêm valores bíblicos. Tudo está convergindo. O palco está quase completamente montado. E quando o anticristo entrar nesse palco, bilhões aplaudirão porque foram perfeitamente enganados. Mas há esperança. Porque embora o engano seja poderoso, a verdade é mais poderosa. Jesus disse em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, a mentira escraviza. E a verdade suprema é que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. João 14, versículo 6. Esta é a verdade que Satanás tenta desesperadamente esconder. Esta é a verdade que todo o engano global visa obscurecer. Porque se as pessoas conhecerem esta verdade, se realmente entenderem quem Jesus é e o que ele fez, o poder do engano é quebrado. A luz dissipa as trevas, e Jesus é a luz do mundo. Agora, o que precisamos entender urgentemente é que o tempo está se esgotando. O engano está atingindo seu clímax. Os eventos proféticos estão se acelerando. E em breve, muito em breve, o anticristo será revelado. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 a 4 diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. A apostasia está aqui, a rebelião contra a verdade de Deus está em pleno andamento, e isso significa que a revelação do anticristo está próxima. Então, o que você precisa fazer? Como se proteger deste engano global que está seduzindo bilhões? Primeiro e mais importante, você precisa ter certeza absoluta de que conhece Jesus Cristo pessoalmente como seu Senhor e Salvador. Não conhecimento intelectual sobre Jesus, não religiosidade, não tradição familiar, mas um encontro pessoal transformador que resultou em novo nascimento. Jesus disse em João 3, versículo 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Você nasceu de novo? Você reconheceu que é pecador separado de Deus Santo? Você entendeu que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio em carne, viveu vida perfeita, morreu na cruz levando seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia vencendo a morte? Você colocou sua fé exclusivamente nele para a salvação? Se não, hoje é o dia. Não espere. Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Segundo, você precisa estar fundamentado na palavra de Deus. O engano só funciona em pessoas que não conhecem a verdade. Se você conhece profundamente as Escrituras, poderá discernir imediatamente quando algo não está alinhado com a palavra. Atos 17, versículo 11, elogia os bereanos porque examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Examine tudo pelas Escrituras. Não aceite qualquer ensino, não importa de quem venha, sem verificar se está de acordo com a Bíblia. 2 Timóteo 3, versículos 15 a 17 declara: e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus é sua proteção contra engano. Leia-a diariamente. Estude-a profundamente, memorize-a constantemente. Terceiro, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. João 16, versículo 13. O Espírito Santo dentro de você é seu discernimento espiritual. Ele alertará quando algo está errado. Ele confirmará o que é verdadeiro. Mas você precisa estar em sintonia com ele. Isso significa viver em obediência à palavra, confessar e abandonar pecado rapidamente, manter comunhão íntima com Deus através de oração, não entristecer o Espírito através de desobediência. Efésios 5, versículo 18 ordena: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito não é experiência única. É estado contínuo, que requer rendição diária e busca constante de Deus. Quarto, você precisa se separar do engano. 2 Coríntios 6, versículos 14 a 17 adverte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concorda há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Pelo que, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Isso significa que você não pode participar de práticas ocultistas, mesmo que pareçam inofensivas. Não pode abraçar ensinos que contradizem as Escrituras, mesmo que sejam populares. Não pode comprometer a verdade para ser aceito pelo mundo. Você é chamado a ser diferente, a ser luz em meio às trevas. E isso requer coragem e disposição de ser mal compreendido, ridicularizado e até perseguido. Quinto, você precisa proclamar a verdade ousadamente. Não guarde o conhecimento da verdade para você mesmo. Compartilhe com outros que estão sendo enganados. Avise sobre os perigos espirituais. Pregue o evangelho genuíno. Marcos 16, versículos 15 e 16 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pessoas estão perecendo em engano porque não conhecem a verdade, e elas não conhecerão a menos que alguém lhes conte. Romanos 10, versículo 14 pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você tem a verdade. Outros precisam dela desesperadamente. Não fique em silêncio enquanto bilhões caminham para a destruição eterna.
E, finalmente, você precisa viver em vigilância e expectativa. Jesus repetidamente nos ordenou vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora de sua vinda. Mateus 25, versículo 13. Vigilância significa estar atento aos sinais dos tempos. Significa viver cada dia como se Jesus pudesse voltar hoje. Significa manter sua vida em ordem espiritual. Significa não ser pego de surpresa quando eventos proféticos se cumprirem. Lucas 21, versículo 36 nos instrui: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais habidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ore vigilantemente, viva expectativamente e esteja pronto para o retorno iminente de Cristo. A verdade é que o plano espiritual que está enganando o mundo não é segredo para aqueles que conhecem as Escrituras. A Bíblia nos avisou com 2000 anos de antecedência. Descreveu o engano, identificou o enganador, profetizou os eventos e nos deu instruções claras sobre como permanecer firmes na verdade. Você tem acesso a esse conhecimento agora. A pergunta é: o que você fará com ele? Você vai ignorar os avisos e ser seduzido pelo engano como bilhões estão sendo? Ou você vai se posicionar na verdade?